hablar en portuñol porque... Sí, por favor, los anteriores directores brasileños han hablado en portugués. Sí, no hay dificuldade, por favor. Ok. Então, obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade e pedindo desculpas pelo atraso, agradecer pela compreensão de vocês e por terem também esperado pacientemente. Então, minha apresentação se intitula Paisagens Aquáticas e suas fronteiras, Essequibo, Guiana, y voy a hablar sobre la región del Essequibo, pero también sobre los cambios en uma trajetória de pesquisa, de investigação, porque eu hago investigação em Guyana, antiga Guyana Britânica, desde há 15 anos agora, desde 2010. Em 2010, eu era estudante de doutorado. Eu realizava doutorado em antropologia social no Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aquele momento histórico foi muito importante. Eu acho que isso é importante de ser não só dito, mas enfatizado. No Brasil existem, evidentemente, universidades privadas, mas as principais universidades, em termos de pesquisa e inovação, são universidades públicas e gratuitas, nas quais não se paga nenhuma taxa. Então, toda a minha formação acadêmica, grado, pós-grado, mestrado e doutorado, eu fiz em universidades públicas brasileiras, sem pagar nada e com bolsas, com becas. Nesse momento, não é como assistência, é como um salário. Então, se não pagas nada, o governo te paga uma beca para cobrir os custos com a vida. Nesse momento, no Brasil, em 2010, final do segundo ano do mandato do governo Lula, início do governo Dilma Rousseff, foi um momento no qual a pesquisa no Brasil se internacionalizou muito. Diversas pessoas tiveram a oportunidade, com recursos, com financiamento público, de fazer pesquisa no exterior. E foi o meu caso. Eu ingressei no doutorado em 2009, e várias colegas e colegas meus, principalmente ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, começaram a realizar, empezaram investigações na região do Caribe. Porque as Guianas, como todos, são parte do Caribe, em termos históricos, sociais, políticos, culturais. E eu não conhecia a Guiana. Eu não pretendia fazer pesquisa na Guiana, não foi planejado. Um conjunto de circunstâncias me levou a fazer pesquisa na Guiana, que é um país que tem uma composição demográfica muito particular. É um país pequeno, com cerca de 800 mil habitantes, hoje em dia,
mas que tem uma composição étnica muito particular, porque a maior parte da população hoje descende de indianos e indianas que se estabeleceram no país no século XIX, especialmente, enquanto trabalhadores e trabalhadoras sob contrato. Nesse slide, nessa tela, aqui há um número do número de migrantes que se estabeleceram na Guiana logo após o fim da escravidão no Caribe Britânico. A Guiana foi primeiro uma colônia holandesa e depois britânica. E com a abolição da escravidão negra em 1834, a coroa britânica financiou, junto com donos de plantations, plantadores, o recrutamento de trabalhadores e trabalhadoras de diversas partes do mundo para trabalhar nas lavouras, em especial da Índia. Então, no meu doutorado, eu realizei uma pesquisa de longa duração com descendentes de indianos, hindus, da religião hindu, mas uma forma de hinduísmo heterodoxa, que não se assemelha tanto aos estereótipos que temos ou das imagens que são veiculadas pela própria Índia, por exemplo, por Bollywood, acerca do que seria o hinduísmo. Eu realizei pesquisa com hindus, numa vertente heterodoxa que realiza sacrifícios de animais, na qual há possessão de divindades e atividades oraculares. Para resumir e tratar mais especificamente desse equívoco, então, durante o doutorado, eu realizei 10 meses de pesquisa de campo na Guiana, na região de Berbice, que é essa região aqui, mais próxima ao Suriname, com hindus. Apresentei minha tese em 2014 e continuei por alguns anos realizando investigação com hindus na região de Berbice, seguindo as técnicas e as metodologias clássicas na antropologia, o trabalho de campo de longa duração, aprendizado de uma outra língua, etc. Mais recentemente, em especial com o recrudescimento da reivindicação do território de Essequibo pela República Bolivariana da Venezuela, o cenário da própria pesquisa mudou. Porque mesmo tendo familiaridade com a Guiana, a região do Essequibo é totalmente diferente, e como eu vou detalhar a seguir, farei uma apresentação um pouco menos demorada, também por conta do meu atraso. Então, pretendo falar 30 minutos, não 45, como planejado. Em função da própria disputa político-territorial envolvendo o Essequibo, e eu chamo a atenção que as tensões atuais promovidas pelo governo Trump com a Venezuela também está em jogo o domínio de territórios marítimos, por assim dizer. Não se trata apenas de domínio territorial
da terra no sentido mais estrito. Nós estamos falando de uma região, a Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo, mas nós estamos falando de uma região marítima que possui imensas reservas de petróleo e gás que são extraídos em plataformas offshore. A região do Essequibo, ela é reivindicada pela Venezuela desde o século XIX. Eu não vou trazer mais detalhes agora, mas desde 1840, a Venezuela, que já era independente, questionou as pretensões e as reivindicações britânicas sobre o território do Essequibo, e houve, ao longo das décadas, ao longo dos anos, diversos questionamentos, conflitos, disputas, mas nos últimos anos essas disputas elas se acentuaram, recrudesceram, a ponto de os mapas oficiais da Venezuela nos últimos anos incluírem o território do Essequibo, do Janá Essequiba, e de haver, inclusive, ameaças militares. Há um contexto, novamente, para isso, que é o petróleo. A Guiana, que possui o Essequibo, é um país extremamente pobre, mas com as descobertas de petróleo, nessa faixa aqui, em especial, hoje em dia a Guiana é um dos países que tem maior taxas de crescimento econômico no mundo, acima de 40%. O domínio dessas áreas de petróleo são de empresas multinacionais, como ExxonMobil, mas também empresas chinesas e russas. Nesse slide, aqui há uma dimensão de onde estão localizadas as reservas de petróleo e correspondem, então, a boa parte da região do Essequibo. Então, novamente, não se trata de disputa por território no sentido mais convencional do termo, território físico, terra firme. Se trata de uma disputa por espaços marítimos, pelos recursos das águas. Essa é uma das razões pelas quais a minha apresentação se chama Paisagens Aquáticas e Suas Fronteiras. Afinal de contas, aqui nós podemos fazer algumas perguntas mais gerais. Qual é a fronteira entre terra e mar? Quais são as fronteiras marítimas entre nações? Quais são as fronteiras marítimas entre águas internacionais e superfícies aquáticas sobre as quais certas nações detêm soberania? Se nós falamos em territórios marítimos em água, onde exatamente acaba a água? Quais são os pontos de conexão entre distintas paisagens aquáticas, entre o mar, os rios, os riachos, os córregos, os açudes? E a Guiana, em especial, Guiana, segundo informações oficiais e também de estudos, Guiana significa
a terra das muitas águas. Em termo indígena, em geral não se especifica muito bem qual língua indígena seria essa. Mas Guiana é a terra das muitas águas, também conhecido como a terra dos 6 povos, oficialmente, Guyana, the land of 6 people, em função da migração, conforme eu relatei a vocês. Então, os 6 povos seriam indianos, descendentes de indianos, no caso, negros ou africanos, ameríndios, os povos indígenas, autóctones, chineses, europeus e portugueses, que nunca foram considerados nem brancos, nem europeus. Não vou detalhar isso no momento. Essa é a composição bibliográfica atual. Mas nós podemos dizer que, além da composição étnica, que todos os grupos, toda a população da Guiana faz a sua vida e vive em torno das águas. Certo? Essa é uma razão simples, eu já vou voltar para esse slide, mas aqui, cadê? Aqui é um bom exemplo. A Guiana fica, boa parte da população da Guiana, 96% da população, está concentrada em apenas 4% do território, que é essa região aqui, ó. A população vive, então, na região costeira. Detalhe importante é que a Guiana se situa abaixo do nível do mar. Então, é necessário trazer e adaptar toda uma tecnologia da Holanda. A Guiana foi colonizada primeiro por holandeses, para permitir o próprio assentamento de pessoas e da agricultura nesse país. Então, é um país situado abaixo do nível do mar, repleto de rios, em que há muitos canais na própria capital do país, em que as pessoas vivem em torno das águas a todo instante. O Essequibo não é diferente. O Essequibo é o rio mais extenso do país. Está aqui o rio Essequibo. Se conecta ao Oceano Atlântico, mas também há outros rios muito importantes, alguns dos quais desaguam na Venezuela, como o rio Cuyuni. Então, é uma rede bastante intrincada de rios. Aqui nós vemos somente os rios principais, mas são muitos rios. Mas o que é importante de ser notado é que boa parte dos territórios indígenas titulados está nessa região, a região desse aqui. Então, quando se fala em disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana, muitas das vezes se esquece que quem detém direitos sobre a terra são povos indígenas. Qualquer conflito que possa vir a ocorrer nessa região vai afetar comunidades indígenas, povos indígenas, territórios indígenas. Mas o que eu queria destacar aqui, nessa apresentação, é que, diante da disputa pela região do Essequibo, eu realizei uma nova investigação em fevereiro de 2024, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, e acabou sendo, foi uma investigação
de certa forma, nova para mim. Por mais que eu conheça a Guiana e já tenha ido muitas vezes à região. Primeiro porque eu consegui retornar à Guiana, fazer pesquisa para responder uma pergunta em específico. Qual é a percepção de guianenses diante do que é considerado pelos guianenses como uma ameaça da Venezuela, em termos da reivindicação da disputa pela Essequibo. Embora eu tivesse vivido no Essequibo, eu vivi por um tempo nessa região aqui, na margem oriental do rio Essequibo, eu não tinha tanto conhecimento assim sobre o país, sobre essa região. Porque, na verdade, as pessoas diziam que era o Essequibo, era a margem ocidental do rio, não a margem oriental. E o Essequibo não é uma coisa só. Existe a região costeira do Essequibo, tem uma população pequena. A fronteira com o Brasil também é o Essequibo. A importante cidade de Lepem também é no Essequibo. E aqui também é no Essequibo. Mas não há fronteiras territoriais, estradas, existem estradas clandestinas que conectem a Venezuela à Guiana. As pessoas cruzam as fronteiras pelos rios, em especial o Cuyuni, pelo Oceano Atlântico e por estradas clandestinas. A pergunta que fica é como fazer uma investigação num país com o qual já se tem familiaridade, mas sem conhecer plenamente a região e buscando responder a uma urgência, a uma questão do momento, que é a disputa pelo território. E é aí que a investigação antropológica, a pesquisa de campo, se revela tão fundamental. Essas são fotos de um interlocutor, um intelectual indígena que eu conheci na Guiana, conheci agora, em 2024, Andrew, que viveu muito tempo nesse Essequibo, hoje mora na capital do país, Georgetown, que é na cidade de Numerara, e percorremos algumas partes do Essequibo de barco, e é daí que vem, em especial, paisagens aquáticas e suas fronteiras, porque por meio de interlocutores como o Andrew, eu pude visitar regiões como essa, que é a região do rio Moruca. Eu viajei em período de estação seca, de modo que era possível caminhar por toda essa região aqui. Isso já não é possível no período de chuvas. Então aqui, quando falamos em paisagem aquática, ou paisagens aquáticas, nós estamos falando de algo que não é plenamente fixo. É evidente que quando nós falamos de água, de aquático, de paisagem aquática, tem as dúvidas ainda se esse é o melhor termo, algumas das associações imediatas que nós fazemos com a água se destacam. A água tem associações metafóricas e metonímicas com o fluxo, a mudança, a remoção de impurezas, inclusive, aquilo que é lavado, a torrente. E não faltam metáforas, não faltam, melhor dizendo, termos nas ciências sociais, muitos dos quais fazendo referências a processos hidráulicos, como fluxos, para explicar o próprio social. Mas aqui estamos falando de uma situação comum,
há várias outras paisagens e povoados, comunidades localizados próximas às águas, em especial dos rios. São paisagens que estão se alterando a todo instante, em função do regime de chuvas. Mas estamos falando aqui de um contexto no qual a própria concepção do que é estar num território é afetada, é influenciada, é atravessada por processos sociais mais amplos que envolvem disputas entre nações por territórios, nesse caso, a Venezuela e a Guiana, embora eu acrescentaria que há um terceiro partido muito interessado nessa região, que é os Estados Unidos da América. E um domínio sobre a Venezuela, ou sobre essa região, é uma porta de entrada para a Amazônia, correto? Há um contexto também no qual se descobriram imensas reservas de petróleo, de modo que há expectativas quanto ao futuro e à melhoria das condições de vida e existência de guianenses em função do petróleo. Mas há também esses processos que ocorrem de forma mais cíclica, que tem a ver com os regimes das águas, as chuvas, as épocas de seca, de estiagem, de chuva, de transformação da paisagem. De modo que uma pesquisa sobre a região do Essequibo hoje, ou sobre as águas, certamente se beneficiaria de um convívio prolongado, por exemplo, com populações ribeirinhas. Ou seja, viver com comunidades indígenas ou não, que vivem próximas aos rios, cuja existência está diretamente entrelaçada e relacionada aos rios. Mas é necessário também ter um quadro de referência mais amplo, pois as disputas entre nações pelo Essequibo e a extração de petróleo, que, como eu disse, é offshore, é no oceano, estão diretamente envolvidas com a própria configuração e reconfiguração de paisagens aquáticas. Ou talvez, se quiséssemos falar em paisagens anfíbias. De modo que, para compreender, por exemplo, a circulação de pessoas pelos rios, esse aqui é o rio Moruca, que por sua vez se conecta ao Oceano Atlântico, que por sua vez se conecta ao rio Pomeroon, que pode desaguar também no rio Cuyuni. A circulação de pessoas por esses rios, a partir das informações que eu pude obter, se transformaram totalmente, porque há um afluxo muito grande de venezuelanos e venezuelanas na Guiana, nos últimos anos, em função da crise econômica e política que existe na Venezuela hoje, mais recentemente. Advirto que nunca estive na Venezuela, não sou um especialista sobre a Venezuela, não tenho autoridade para falar o suficiente da Venezuela. Eu tenho experiência de pesquisa na Guiana, então estou falando da percepção de guianenses com os quais convivi. Chama a atenção, uma das coisas que chamou muito minha atenção nessa pesquisa é que as pessoas não se locomovem, não se deslocam mais da mesma forma pelos rios na região desse aqui, porque há muito medo, temor entre guianenses de que venezuelanos e venezuelanas
se apossem do território ou façam incursões na região do Essequibo por meio das águas. Há também questões relacionadas à extração de ouro, ao tráfico de drogas, em especial cocaína, por essas regiões, e a existência dos sindicatos, que são grupos paramilitares que controlam a extração de ouro e o tráfico de cocaína e pessoas, justamente na região, na fronteira entre o Essequibo e a Guiana, em especial nessa região aqui. Correto? De modo que, e eu vou encerrar minha fala agora, para que possamos conversar um pouco, eu não atrase vocês ainda mais, né? De modo, então, que, em termos gerais, meu objetivo é compreender paisagens aquáticas alternando um regime de escala de análise, levando em conta, sim, os conflitos geopolíticos, as transformações de expectativas geradas pela extração de petróleo em larga escala na Guiana, mas privilegiando também uma perspectiva antropológica de convívio com as pessoas, em especial aquelas pessoas que residem no Essequibo, cujas percepções acerca da disputa pelo Essequibo variam de medo à indiferença. De todo modo, no interior, uma bacia hidrográfica muito grande, o que está em jogo justamente são as fronteiras, no sentido amplo do termo. O Essequibo é uma região de fronteira, não só porque tem fronteiras com o Brasil ao sul e a Venezuela ao oeste, e com o Oceano Atlântico, mas também porque é atravessada por rios por onde se deslocam cada vez mais pessoas e embarcações de pequeno porte, mas que vão se conectar a embarcações de grande porte no oceano com a extração de petróleo. É uma região de fronteira entre o Caribe e a Amazônia. E isso talvez seja importante para nós, sul-americanos, compreender ou ter mais conhecimento sobre a região das Guianas, na fronteira entre o Caribe e a Amazônia. Mas se trata também de paisagens aquáticas dessas fronteiras, porque em um país conhecido como a Terra das Muitas Águas, os limites, os contornos e as próprias delimitações entre terra e água estão em constante mudança. Era isso que eu gostaria de compartilhar de início. Agradeço novamente, fico à disposição para perguntas, comentários e sugestões e a apreciação crítica de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Amigos, amigas, Guyana es un puente del mundo amazónico al mundo caribeño. Es un área que recientemente ha sido independiente, ¿no? 1968. Estamos pues a pocos años 60 años de la independencia de Guyana. Sí, tenemos que este año, ¿no?, que viene, 60 años de la independencia de Guyana, y Brasil tiene una frontera y tiene una relación con este país que es parte de la Mancomunidad Británica. Tenemos pues que Brasil tiene una revista brasileña de estudios caribeños, veo aquí del año 2000, 2001, cumple un cuarto de siglo ya.
Entonces, Brasil y Guyana tienen visitas de jefes de Estado, ¿no? Lula da Silva y Jair Bolsonaro han visitado Georgetown, tal de Guyana, ¿no? En el siglo XXI, y uno puede ver que hay una conexión terrestre entre Brasil y Guyana. Hay un puente justamente en el río Takutu, al sur de Guyana, que conecta pues una carretera que en 552 kilómetros conecta la frontera brasileña de Guyana con la capital de Guyana. Este es el estado, Marcelo. ¿Qué estado brasileño es este? Del río Tacutu. Roraima. Roraima. Que Y aqui que nessa, perdão, nessa pequena, Roraima. eu vou projetar enquanto você fala para mostrar onde é a fronteira terrestre. Embora seja importante mencionar que a estrada conecta a cidade de Lepem, da Guiana, faz fronteira com a cidade de Bonfim, de Roraima, até a capital, Georgetown. São mais ou menos 500 quilômetros. É uma estrada muito precária, uma estrada de terra. São mais ou menos 18 horas, se não estiver chovendo, para percorrer esse caminho. Mas agradeço pela informação, perdão interrompê-lo, eu vou só mostrar aqui no mapa, projetando onde fica a frontera territorial. Obrigado. Gracias. Tenemos pues que Brasil y el Caribe es una relación que se ha cultivado en el siglo XXI. Guyana además es parte del Mercosur, ¿no? Un miembro asociado. Entonces, no es extraño, entiendo que Brasil vea con atención Esequibo, que en otros puntos es un tema de Venezuela con Guyana, pero también está Brasil muy atento, puesto que la frontera brasileña y Guyana es, diremos, entiendo, más extensa que la frontera entre Venezuela y Guyana, ¿no? Así que es un país, Brasil, que ha estado muy atento a Guyana y hay una relación amplia entre ambos países y se entiende, ¿no? Que siempre junto a Guyana está Brasil, ¿no? Ya sea en uno u otro periodo. Has indicado, Marcelo, esta tradición hindú en Guyana como parte de la experiencia imperialista inglesa, ¿no? Los ingleses mueven población a Trinidad y Tobago y, por supuesto, a Guyana, ¿no? Así que hay una especial, ¿no?, experiencia cultural en Guyana, puesto que hay elementos de la India en Sudamérica, además de los elementos clásicos africanos y de las poblaciones originarias y nativas. Marcelo, tenemos pues el estudio brasileño sobre el Caribe, esta revista, está tu universidad. ¿Cómo evalúas o valoras el estudio brasileño sobre el Caribe, sobre esta región americana? Pode especificar um pouco mais a pergunta? Sí. El interés de Brasil por el Caribe y el desarrollo de los estudios brasileños sobre el Caribe. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Você fez um excelente panorama sobre características mais gerais da Guiana, mas é importante também atentar para a geopolítica
inclusive em termos das pretensões do Brasil. O Brasil é o país da América do Sul com maior extensão territorial, com maior desenvolvimento econômico, e principalmente com a eleição do presidente Lula da Silva, em 2003, a primeira eleição, que resultou em 8 anos de governo, relações com países do hoje chamado Sul Global foram cultivadas. Além de se reforçar o Mercosul, inclusive com a adesão de países associados, como a Guiana, Venezuela, se tentou estabelecer também outras formas de cooperação e também reforçar articulações como da Unasul, que envolve alianças, tratados com países também do Caribe. É importante notar que, em alguma medida, a expansão das pesquisas no Brasil se relaciona também não só a um bom momento econômico que o Brasil teve durante os governos de Lula, em especial, mas também de Dilma, mas também com pretensões do Brasil em termos globais, como ocupar um assento no Conselho de Segurança. É bom lembrar que uma das missões de pacificação do Haiti foi liderada pelo Brasil, inclusive com relatos e denúncias de práticas das tropas brasileiras bastante violentas e arbitrárias com haitianos e haitianas. Inclusive, o general que era a maior liderança militar da missão brasileira no Haiti, o general Heleno, foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com a tentativa de golpe político do ex-presidente Bolsonaro em 2023, após perder as eleições. O general Heleno era ministro de Bolsonaro. Foi quem liderou as tropas brasileiras no Haiti, na década de 2000. Agora, por outro lado, né, a expansão do interesse científico nas ciências humanas, nas ciências exatas, de universidades brasileiras pela região do Caribe, também tem a ver com interesses científicos, muito embora o pano de fundo, respondendo mais diretamente sua pergunta, tem a ver justamente com interesses geopolíticos e econômicos, como, por exemplo, a criação de rotas territoriais para escoamento de produtos brasileiros para o Oceano Atlântico. Por exemplo, você mencionou, né, essa estrada conecta o estado de Roraima à capital Georgetown. Desde a década de 2000, e esse foi um dos motivos da visita de Lula à Guiana, em 2010, por exemplo, pavimentação, transformar essa estrada em uma estrada de terra, uma estrada pavimentada com asfalto. Ora, o interesse fundamental aqui no Brasil é escoar seus produtos, a sua produção, não só para a Guiana, que é um mercado consumidor pequeno, mas também
para a região do Caribe e o sul dos Estados Unidos por essa rota marítima. Então, novamente, falamos de paisagens aquáticas. Esse interesse brasileiro é antigo. Esses interesses brasileiros pelas águas, gostaria de lembrá-los que há planos hoje em dia de construir ferrovias no Brasil que conectariam a região Nordeste, Salvador, por exemplo, onde eu vivo, ao Oceano Pacífico, né? O que teria um impacto territorial não só no Brasil, mas também em países vizinhos, né? Como, por exemplo, o Peru. Então, esse contexto também de internacionalização das ciências no Brasil tem a ver com questões geopolíticas, o domínio, de certa forma, ou a hegemonia, melhor dizendo, do Brasil em vários âmbitos e também projetos de maior protagonismo global do Brasil. Amigos, amigas, Marcelo, sabemos que Salvador, la ciudad de Salvador, en el primer tercio del siglo XIX vivió una revuelta esclava, esclavos que tienen si bien son de la zona Yoruba, también son del norte de Nigeria y tienen una tradición musulmana, ¿no? Musulmana. Marcelo, grandes amigos en la nación Fulani. Los Fulani son de Nigeria, de Senegal. Entonces, en Salvador tienen esa tradición que termina con la rebelión esclava del primer tercio del siglo XIX, y vemos hoy día Guyana, el presidente de Guyana, Irfan Ali, fue reelegido este año. Irfan Ali es miembro de una familia indo-guyanesa musulmana, justamente nacido en la zona donde es el área de investigación de Marcelo, y su partido político es el Partido Progresista. Así que es bien curioso esta conexión. En Guyana es un país que tiene una tradición política progresista, fuertemente, ¿no? Se da el proceso venezolano cercano, el proceso brasileño cercano, pero al mismo tiempo culturalmente tiene esta relación, ¿no?, con Asia, ¿no? Entonces, Marcelo, tú de Salvador, ¿cómo llegas a Guyana y cómo te conectas con esta tradición local guyana, ¿no?, que es progresista y al mismo tiempo es oriental, asiática? Novamente, uma excelente questão. É uma resposta complexa, né? A Guiana se tornou independente em 1966, portanto, vão completar 60 anos, de modo que há pessoas vivas hoje em dia que viveram sob o domínio colonial. Isso me parece bastante importante, a experiência de países do Caribe, que são tão próximos, pois hoje em dia, felizmente, né, nós estamos revendo nas ciências sociais, na história, muitos dos nossos pressupostos eurocêntricos. Mas, pelo menos aqui no Brasil, muitas vezes nós debatemos a questão colonial a partir de escritos, reflexões de pensadores e pensadores ditos pós-coloniais, mas que são provenientes e falam, escrevem e pensam a partir de países que eram colônias até muito recentemente, ao passo que boa parte dos países latino-americanos já é independente há muito mais tempo.
de modo que, inclusive, as mazelas sociais e raciais, por exemplo, do Brasil, certamente se explicam muito pelo domínio colonial português, mas também se explicam muito pelo próprio Brasil, que traficou e escravizou pessoas por 28 anos após a independência. Isso dito, a Guiana se tornou independente em 66, as mobilizações anticoloniais começaram na década de 50, 1950, e inicialmente os dois principais grupos étnicos do país, descendentes de indianos e descendentes de africanos, estavam unidos num partido só, o PPP, People's Progressive Party, bastante progressista, de orientação comunista. Inclusive, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos firmaram alianças com a Venezuela para se contrapor às chamadas tendências comunistas da Guiana, do movimento anticolonial. A Guiana, naquela época, já tinha relações profundas com Cuba, tanto é que é um dos poucos países para os quais cubanos e cubanas podem migrar sem necessidade de um visto permanente. Mas já na década de 50 houve conflitos étnicos muito violentos entre indianos e africanos, por diferenças políticas, mas também por diferenças culturais, por assim dizer. Os indianos, por exemplo, em sua maioria são hindus, ou num número expressivo, cerca de 15% muçulmanos. Costumo dizer que, diferentemente de afro-guianenses, foram capazes de manter as suas religiões tradicionais, que vieram da Índia, no caso, o hinduísmo e o islamismo. Mas os conflitos que ocorreram na década de 50 e 60 foram, sobretudo, políticos, por disputas de recursos, com graves conflitos físicos entre os dois grupos. E eu não vou ter tempo de detalhar que, por razões diversas, logo após a independência, quem assumiu o poder foi o partido PNC, que é o partido que é apoiado basicamente por afro-guianenses. Partido de inspiração comunista, mas que trouxe o país à bancarrota econômica, trouxe vários problemas econômicos ao país. E após uma ditadura, na década de 90, o PPP voltou, ganhou as eleições e governou o país, desde então, com exceção de um breve mandato do PNC, do outro partido, muito recentemente. Há, então, um discurso muito forte de progressista, às vezes comunista, de defesa dos camponeses, por exemplo. Mas, na prática, o presidente Irfan foi reeleito, tem representado os interesses de grandes empresas, em especial de grandes empresas petroleiras. A desigualdade não diminuiu muito na Guiana depois da descoberta do petróleo. Oxalá, né, possa diminuir no futuro próximo, mas não há muitos indicativos a esse respeito. Bien, amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Marcelo, acá pues tenemos
una imagen, ¿no?, de lo afro-brasileño, pero bueno, tú vives en Salvador, uno ve que es muy compleja, ¿no?, esta realidad, ¿no?, esta dinámica, ¿no? ¿Cómo valoras en el siglo XXI el proceso, ¿no?, cultural en tu ciudad, ¿no? De la cultura afro-brasileña, la espiritualidad, ¿cómo ves que ha ido, ¿no?, alternando? Como antropólogo, tienes una visión más cercana a este proceso. Obrigado, obrigado. A Bahia de Salvador realmente é um território negro, com tradições culturais afro-brasileiras muito relevantes e pujantes, com muita força, com manifestações religiosas afro-brasileiras bastante vibrantes até hoje. E, sem dúvida, esse é um diferencial da Bahia, da sua capital, Salvador, em especial, não só para o Brasil, mas nas Américas como um todo. Eu não sou baiano, sou originário da região sul do Brasil, mas vivo aqui há 10 anos. Segundo os dados oficiais, em Salvador, capital da Bahia, 80% da população é negra, segundo os dados oficiais, pretos e pardos, né, para usar as categorias oficiais. Então, Salvador, em específico, como eu disse, tem não só presença demográfica, mas cultural muito forte das populações afro-brasileiras. Por outro lado, é uma cidade muito desigual, em que brancos continuam a deter posições de poder, e que nos últimos anos tem valorizado muito, inclusive em campanhas publicitárias, o passado e o presente afro-brasileiro e a ancestralidade afro-brasileira, reconhecendo, inclusive valorizando a história, mobilizações passadas, como a Revolta dos Malês, aqui mencionada pelo professor Maldonado. Por outro lado, a celebração do passado por si só não é de grande serventia se as desigualdades no presente persistem. Então, essa é uma das ambiguidades, um dos paradoxos, falando enquanto antropólogo e cientista social, de Salvador e da Bahia. Ao mesmo tempo que a maior parte da população é negra, e existe uma cultura afro-brasileira bastante vibrante, os níveis de desigualdade são muito grandes ainda, e o racismo permeia as relações cotidianas. Esse é um dos paradoxos que acredito, enquanto cientista social antropólogo, nós temos que endereçar, nos debruçar. Bien. Un colega, en Perú tenemos una gran experiencia, una compleja experiencia con la migración venezolana, así como en Colombia, Ecuador, Chile. En el caso de Brasil, tenemos pues Venezuela, tiene un proceso político que lleva pues una migración muy importante, que todos los países vecinos la conocen y la acompañan, ¿no? En el caso de Brasil, bueno, Brasil es un estado, es una república federal, ¿no? El estado de Bahía
¿cómo ve el tema de la migración? ¿Cómo lo ha sentido? Si le es más bien distante. Bom, assim como outros países vizinhos, né, há e aumentou a migração venezuelana para o Brasil, embora não nos mesmos números ou com o mesmo impacto, como ocorre em países como a Colômbia e a própria Guiana, porque a Guiana é um país pequeno, 800 mil habitantes, e as estimativas dão conta de que hoje em dia vivem mais de 100 mil venezuelanos e venezuelanas na Guiana. Ou seja, em pouco tempo, pelo menos 1/8 da população de venezuelanos, que é bastante coisa. Marcelo, sobre el punto, me parece que la capital de Guyana tiene 120.000 habitantes. Es semejante a toda la migración venezolana en Guyana. Sim, sim. E em 2024, quando eu regressei à Guiana, em geral só se ouvia inglês ou creolese, que é a língua creola de Guyana. Discutia muito espanhol em Georgetown, a todo momento. Me comunicaba en portuñol, como pueden percibir, no hablo bien español, solamente portuñol. Entonces escuchaba a todo instante español en Georgetown, porque hay muchos venezolanos viviendo, trabajando en Georgetown. Mas no Brasil, até mesmo pela dimensão territorial do país e a população, a migração venezuelana não fica tão evidente, a não ser em estados como Roraima, e em termos do Brasil, as notícias, como todas as notícias sobre Roraima não se difundem, não tanto no resto do Brasil. É um estado periférico em relação ao restante do Brasil, dos estados menos povoados do Brasil. Mas na Bahia, há a migração Uaral, indígenas Uaral, que vivem, em sua maioria, na Venezuela, e a Bahia é um dos estados nos quais a migração Uaral tem sido bastante significativa. Eu considero o Brasil um país bastante xenófobo, inclusive porque o Brasil, mesmo com a proximidade dos países latino-americanos, está de costas, ou vira as costas para os países, para nossos vizinhos latino-americanos. Muitas vezes as influências culturais são mais marcantes aquelas que vêm dos Estados Unidos pela mídia, e menos da América Latina. Então, me parece que esse é um aspecto estruturante. No caso da migração venezuelana, as percepções que existem no Brasil sobre o regime bolivariano, desde Chávez até Maduro, influenciam muito a percepção pública sobre a migração venezuelana, em geral, em termos negativos. Marcelo, directores de Sao Paulo comparten la experiencia de alumnos africanos en Facultad de Economía y en otras facultades, ¿no? Incluso profesores en economía de origen africano en la Universidad de Sao Paulo. Sabemos, pues, que el Estado brasileño enfatiza mucho, ¿no?, el cultivar y conocer la tradición africana en Brasil, en el colegio público brasileño. Ahora, ¿tú qué experiencia tienes esta relación, ¿no?, de Guyana
con Brasil, que es tu investigación. Hay una relación de convenios académicos entre universidad y la Universidad de Guyana, que bueno, también es de los años 60, ¿no? ¿Cómo ves esta relación académica entre Guyana y tu estado? Muito limitada. Muito limitada. Primeiro, por uma barreira linguística. Guiana é o único país no qual se fala inglês na América do Sul. O domínio do inglês ainda no Brasil ainda é limitado. E pelas dificuldades de locomoção, não é fácil chegar a Guiana, não é fácil locomover internamente. E é um país bastante pobre. A universidade ainda, a Universidade Guyana, com pouco financiamento, com pouco suporte governamental. Um detalhe importante é que boa parte da população da Guiana reside fora da Guiana. Na verdade, a maioria da população, 2 milhões de pessoas, em especial nos Estados Unidos. E, para além disso, há o fato de que o Brasil mantém relações acadêmicas com outros países, latino-americanos, inclusive, mas também países europeus e dos Estados Unidos, há muito mais tempo, de modo que a cooperação acadêmica é ainda muito pouco desenvolvida e limitada, infelizmente. Bien. Rebeca, ¿escuchas? Rebeca Fonseca es una alumna de... Hola, buenos días, buenas tardes, boa tarde, profesor. Sí, Rebeca, ¿puedes compartir tu experiencia con el director Marcelo Maura? Claro. Boa tarde, professor Marcelo. Eu sou aluna da UFBA, né, de História, do Noturno. Estou aqui na Universidade de São Marcos como aluna livre. Né, tive uma proposta de trabalho por aqui, então corri atrás, né, de conseguir ao menos conseguir estudar um pouquinho, porque para não trancar, né, a faculdade, e conseguir, né, o professor Hector, ele foi de grande importância, né, para eu conseguir entrar, né, na universidade dessa forma como aluna livre, e a experiência é muito gratificante, né, muito boa. Ter esse contato, né, com outras universidades é muito interessante. Aqui consegui conhecer pessoas de outras universidades do mundo, né, do mundo todo não, mas consegui conhecer pessoas dos Estados Unidos, né, até de São Paulo, da Universidade de São Paulo também. Tive alguns contatos e consigo ver, né, a importância de ter essa troca desde as universidades. Bom, seria isso. Seria muito interessante, né, que se houvesse uma reativação do convênio dentre as universidades. Para mim seria muito interessante, né, conseguir fazer um intercâmbio de forma oficial, né, tanto para pesquisa, para gente que, né, que tem interesse em estudar um pouco mais sobre Latinoamérica, né, em geral, né, de situações que ocorrem, situações políticas, sociais. E, bom, eu ficaria muito feliz se houvesse, né, uma ativação desse convênio desde as duas universidades, entre as duas universidades, né, a Universidade de São Marcos e a UFBA. Perfeito, um comentário rápido. Eu estou como diretor da faculdade agora, né, decano, como vocês chamam. Eu vou pessoalmente
me encarregar de dialogar com a reitoria para renovarmos esse convênio. Me parece Marcelo, fundamental. Sí. entiendo que para un alumno de Federal de Bahía, Salvador, su experiencia en San Marcos sería muy importante, toda vez esta importancia que adquiere el Pacífico, ¿no? Y el mercado pacífico y la proyección de Brasil en el siglo XXI en el área económica, ¿no? Justamente con el área alumnos de la Facultad de Letras, pero también de otras facultades de la Federal de Bahía, ¿no? También pensando que Salvador es una ciudad de siglos, ¿no? Que 20 años menos celebrará, ¿no? Un poco sus 5 siglos de fundación. Entonces, Lima en 10 años celebra sus 5 siglos de fundación española, aunque la arquitectura indígena data en Lima del año 1700 a.C. Tiene una milenaria historia la ciudad de Lima como arquitectura indígena, ¿no? Entonces, entiendo que estas ciudades y sus universidades van a tener una gran experiencia fortaleciendo la movilidad y el intercambio. Sí, sí, absolutamente. Vamos a hacer, podemos nos reunir en una fecha para avanzar. Podemos hacer un convenio más general entre las universidades, pero también podemos hacer convenios entre institutos y facultades específicos en estas universidades. Sí, correcto. Tenemos tiempo. Entonces, Marcelo, ¿tú conoces Lima? No, no conozco. Bueno, Me encantaría. ¿qué mes recomiendas visitar Salvador y conocer la actividad académica de tu universidad? Cualquier persona que viene a Salvador puede establecer contacto conmigo, puede compartir mi teléfono y mi email. Nuestra universidad es muy grande, tiene más de 50.000 personas. Tenemos muchos cursos de grado, posgrado. Y Salvador, bueno, Rebeca puede hablar mejor que yo, pero Salvador es una ciudad impresionante. En mi percepción, hay más de una ciudad dentro de la ciudad que tiene un centro histórico increíble. Entonces, Salvador es definitivamente un lugar para visitar en Brasil. Se conoce mucho el carnaval en Brasil. En tu experiencia, ¿qué peculiaridad tiene el carnaval en Salvador? Uh, é mais provável que vocês, pessoas de fora do Brasil, conheçam o carnaval da televisão, com os desfiles das escolas de samba, uma espécie de estádio. Esse é o carnaval do Rio de Janeiro. O carnaval de Salvador é um carnaval de rua, pelas calles. Aí sim, há muitas pessoas, milhões de pessoas nas calles, pero também pequenos grupos por toda a cidade. Então, é uma festa popular. As pessoas estão nas calles, vivem nas calles, dançam nas calles. Então, se algumas pessoas aqui planejam conhecer o Carnaval do Brasil, eu recomendaria o de Salvador, não o do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro é bom também, se possível os dois, Rio de Janeiro e Salvador, mas Salvador tem uma ocupação das ruas bastante interessante. Bien, pueden ver, colegas, Salvador tiene un centro histórico reconocido por la UNESCO
tiene pues una presencia del siglo XVI, la arquitectura del siglo XVII, así que edificios, iglesias, la Casa de Cultura de Amado, ¿no? Amado, y una vista de la bahía, porque es la diferencia de Lima, porque Lima está lejos del Callao, en este caso sería el puerto, es Salvador, ¿no? Como toda ciudad latinoamericana tiene grandes desafíos, pero tiene grandes tesoros. Bien, amigos, amigas, por favor, pueden prender su cámara para tomar una captura de la sesión, por favor. Por favor, pueden encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. Un momento. La asistencia está en el chat. Bien. Un momento. 1, 2. Bien, amigos, amigas, gracias Marcelo por tu apoyo, por tu tiempo. Esperamos mayores actividades con Feral de Bahía y con El Salvador, por supuesto. Espero que puedas visitar la ciudad de Lima. Se reitera la asistencia un momento en el chat. Agradeço o convite, novamente peço perdão pelo atraso. Me gustaría mucho visitar a Lima y vamos a mantener el contacto para reactivar los convenios y también estimular o intercambio acadêmico, cultural y científico. Muchas gracias por todo. Gracias, Marcelo. Amigos, amigas, este 16 de diciembre a las 8 de la noche está el decano de la Facultad de Ingeniería de Nanyang, Warren Chan, y el 17 de diciembre en la mañana estamos con la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, que presenta su curso de verano para julio del año 26. Muchas gracias por su asistencia. Estamos en contacto.